Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Hoje o Senhor colocou em meu coração deixar apenas um versículo. Eu ia deixar ele mais cedo, mas como eu estava no serviço, lá estava tendo uma construção, então faz muito barulho. Aí eu deixei para fazer aqui em casa. Quero louvar a Deus, né? Porque Deus, Ele é bom. Deus tem nos guardado, tem nos dado livramento. E aqui nessa palavra, apenas um versículo do livro de João capítulo 13, apenas o versículo 34. Que o Espírito Santo de Deus venha dar sabedoria, autoridade, discernimento, né, do que Ele quer falar conosco dentro desse versículo. E que o nome dele seja sempre exaltado nas nossas vidas. Estou com duas roupas porque fico mostrando os meus braços, eu não gosto. E aí, aqui no capítulo 13, versículo 34, diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Ame também uns aos outros. Então Jesus aqui está nos ensinando a amar, porque estava falando com os discípulos dele, né? Para que os discípulos dele amassem uns aos outros como a si mesmo, como Jesus amou eles. Jesus amou eles de tal forma e nos amou de tal forma que se entregou por amor de nós. Mesmo sabendo que nós somos rebeldes, que nós, né, somos falhos, mas Ele não se importou por nossa falha, Ele se importou pelo grande amor que Ele tinha por nós. É tanto que se você for ler aqui nessa passagem, mais na frente, quando Ele fala com Pedro, que Pedro fala que eu morreria pelo Senhor, Jesus sabia que Pedro naquele momento não morreria por Ele. Porque é tanto que Ele fala, antes que eu te digo, e hoje, antes que o galo cante, ou seja, que toque o sinal, 3 vezes você me negará. E quando Pedro faz isso, né? Então, como Jesus já sabia que Pedro ia fazer isso e falou com ele, né? Que ele não morreria naquele momento por ele. Mas se nós formos ver também, Jesus também já sabia que lá na frente, Pedro morreria por amor a ele, de tal forma que crucificaram ele, né? Quer dizer, colocaram ele na cruz, como colocou Jesus. E ele pediu o quê? Que colocasse ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer, da mesma forma que o mestre. Só que Pedro, eu acho que a mão dele não foi furada, não estudei ainda sobre essa parte, mas eu ainda vou estudar um pouco. Não vi ainda, nesse vídeo me lembro, porque eu já li muito assim, os evangelhos. Então, é tão grande é o amor de Jesus por nós, né? Que ele sabia, e que Pedro também, aquele dia, negaria ele, mas que lá na frente Pedro ia morrer por amor à palavra dele, né? Aleluia. Então, o que o Senhor colocou em meu coração, né, para minha vida e para a vida de vocês? O que é amor para nós? Qual o significado do amor? Nós sabemos que nós amamos os nossos filhos, nossos familiares, de tal forma que a gente luta por eles de uma forma sobrenatural, a ponto de se entregar por amor a eles, né? Aos nossos filhos e aos nossos familiares. Mas a um irmão em Cristo, a uma pessoa que a gente tanto fala que é amigo. Será que nós sabemos o que é amar essas pessoas mesmo? Porque aqui Jesus está falando com os discípulos dele, para eles amar. É tanto que Jesus pede a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, né? Pedro, tu me amas? Ele fala 3 vezes, e Pedro chega a se irritar. Porque ele fala, sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E o que é que ele diz? Apacenta as minhas ovelhas. Então, se nós amamos o Senhor, se nós amamos a Jesus, nós temos que ser imitador dele, não do homem. Ontem lá na igreja foi tremendo. Sexta-feira eu fui mais a Vanessa em uma igreja aqui, da pastora Camila, Deus falou tremendamente comigo. Como Deus tem falado comigo esses últimos dias. Não basta a gente dar lugar para Deus. Ele fala. Ele falava comigo, mas eu achava que era de mim, né? Que era o que eu queria. Depois o Senhor começou a confirmar na sexta-feira, na boca daquele vaso, lá na igreja. A campanha que teve lá na pastora Camila foi muito, muito boa. E depois, quando foi no domingo, na igreja que eu congrego, eu estava ali, e meu coração fechado, e eu falei, meu Deus, não é para me ter vida, é para mim estar em casa. E comecei a orar ao Senhor e pedir a Ele que me esvaziasse de mim mesma. Porque, irmãos, não é fácil, não.
A gente passa muita luta. Esse dia eu estava falando com a minha irmã, falei, olha, eu sou muito chorona. Eu choro por causa da amizade. Eu choro quando eu gosto da pessoa que a pessoa me machuca. Eu choro quando eu prego, que a palavra fala muito comigo. Então, quem me conhece, quem de perto, quem convive comigo, sabe que eu sou muito chorona. Mas graças a Deus eu aprendi a não carregar mágoa de ninguém. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, se eu não sou uma pessoa boa, se eu não sou exemplo, me afasta de mim essas pessoas. Porque as pessoas têm ferido muito. E Deus tem falado muito comigo nessa área, sabe? E eu achava que era de mim. E ali, quando foi no culto do Congresso de Mulheres, eu nem participei, porque eu ainda cheguei aí para um monte 2 vezes, depois eu esmureci muito, eu fiquei muito desanimada. E depois eu fui para o ensaio, mas no dia eu falei, não vou participar. Porque não adianta eu estar ali com as irmãs, fingindo que eu estou bem, fingindo. Isso não quer dizer que eu não ame as irmãs, amo sim, eu gosto muito de todas elas. Mas eu não gosto de fazer acepção de pessoas, e nem gosto que ninguém faça acepção de mim. Porque ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos ensina, entendeu? E nos mostra que ninguém é melhor que ninguém. É tanto que se você for analisar aqui a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver com quem era que Jesus andava. Jesus ele não escolhia os milionários, os reis, não, dos palácios, batalhas, não. Ele escolheu os mais simples, as pessoas as prostitutas, os leprosos, né? Os cegos, os endemoniados. Eram essas pessoas que Jesus escolhia. E hoje, a pessoa para se dar bem, passa por cima de você como se fosse um trator. Isso não é servir a Deus. Isso para mim não é servir a Deus. E se eu quero servir a Ele, eu tenho que ser imitador de Jesus. Eu quero fazer a vontade dEle, não a minha. Eu quero pelo menos ser um pouquinho imitadora dEle, né? Imitar Ele, nem que seja um milésimo. Porque quando eu e você fizermos isso, as coisas vão dar certo. Mas eu querer ser, sabe, superior ao meu irmão e dizer que amo, eu querer ser melhor do que todo mundo e dizer que ama as pessoas, do que adianta. Só que depois eu falei assim, Deus, me ajuda, abre meu coração aqui. E o Senhor falou forte comigo. Quando ela começar a ministrar, eu vou falar contigo e tu saberás que sou eu. E seu coração vai abrir. E ali eu fiquei, achava que a preletora era uma pessoa. Depois passou uma outra mulher lá. E Deus falou assim, aí é a minha serva. É ela que vai ministrar a palavra. Eu fiquei assim olhando para ela. E Deus falou, só mandou eu observar. E Deus falou assim, vou usar ela de uma forma extraordinária. Para que o homem saiba que eu não faço acepção. Irmãos, aquela mulher desceu de cima do altar e o Senhor falou assim, vai atrás dela, porque eu quero falar com ela através da sua boca. E ali no banheiro, Deus falou tremendamente comigo e com ela. Eu perguntei, irmã, é você que vai pregar? Ela disse, sou eu. Porque, toda humilde, né? E eu falei com ela, porque Deus mandou eu falar contigo. Quando eu falei assim, nós começamos, né? E foi muito, muito bom, sabe? Foi tremendo. E ela, nossa, como ela recebeu e eu também. Então, meus amados irmãos, Deus, ele é fiel. E quando aquela mulher, ela falou assim comigo, só intercede. Deus falou comigo até da luta que ela passou para chegar ali. Ela disse, irmã, é tão certo isso que você está falando que até o carro que a gente vinha quebrou. Meu marido está vindo de ônibus com meus filhos, eu tive que vir de moto. E pensa numa mulher que prega a palavra, que nem para a Bíblia ela olhava. Lia assim, sabe, palavra assim, sem olhar para a Bíblia. Foi tremendo, tremendo. E o povo, ó, murchou. Calou a boca, sabe por quê? Porque quando Deus está falando, ou você glorifica ou você se cala. E eu glorifiquei. Porque eu sabia que Deus estava falando com aquela igreja comigo. Não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, principalmente da que eu congrego. Mas o Senhor falou conosco aquele dia de domingo, no encerramento. Foi tremendo, não participei. Mas Deus falou comigo de uma forma extraordinária. E creio que com cada um ali, que glorificou, que não glorificou, eu sei que a igreja se calou. Porque quando Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Porque Deus, ele se responsabiliza por nós.
Nós só não podemos falar aquilo que não é verdade, que não é de Deus. Irmão, a igreja está passando pela peneira e vai passar mais ainda. Porque é necessário que nós devemos nos posicionar como servos e servas do Senhor. Que o nome do Senhor não seja envergonhado por causa de mim, por causa de você. Mas que o nome dele seja exaltado. A igreja vai ter que ouvir o que Deus tem para falar, querendo eles ou não. Aleluia, porque Deus, Ele está tendo pressa de nos alcançar. Ele tem pressa que nós devemos se levantar e fazer a obra dele. E aquela mulher pregou de uma forma extraordinária. Deus usou aquela mulher com poder e graça. A igreja está muito religiosa e pouco amorosa. A igreja, eu estou falando aqui igreja em geral. As que eu já fui, que eu conheço. Estão religiosas demais. Umas coisas e outras não. A pessoa está ali do lado morrendo e eles não estão nem aí. Os dias que eu fiquei sem ir na igreja, apenas uma irmã me procurou. Todos os dias ela me dava mensagem. E aí, como é que você está? Por que você não está vindo? Duas irmãs. Então, meus amados irmãos, a gente não fica mal porque a gente quer. Há situações que nos entristecem muito. Mas há um Deus que está perguntando para mim e para você nesta noite, né? E está falando conosco. Amai-vos uns aos outros, como a si mesmo, como eu amei vocês. Cadê esse amor dentro da igreja? Cadê esse amor dentro da igreja? Cadê esse cuidado? Cadê o cuidado com o povo de Deus? O povo de Deus está morrendo e nós estamos fingindo que não estamos vendo. O povo de Deus está necessitado e a igreja fingindo que não está vendo. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, eles veem. Quando a igreja está passando por algo. Foi muito tremendo. E no final ela fez um círculo e mandou um olhar para a outra. Foi muito tremendo. Então Deus está voltando, Jesus está voltando. E Ele quer que nós viemos mudar. Jesus pode voltar para mim essa noite. E aí, será que eu estou preparada para ir? Será que você está preparado para ir? Então, meus irmãos, vamos mudar a forma de agir dentro e fora da igreja. Não vamos ser uma corrente da igreja e fora ser outra, não. Quando Deus fala conosco, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E se a gente não quiser fazer, a gente fala, Senhor, abre meu coração. Para que eu possa fazer como o Senhor quer, não como eu quero. Porque não tem sido fácil, amém? Que nesta noite você venha se analisar. E perguntar para você mesmo, será que eu amo mesmo meu irmão? Como a mim mesmo? Será que eu quero mesmo para o meu irmão aquilo que eu quero para mim? Será que eu sou mesmo servo de Deus? Se eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou a minha? Porque você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrado, com certeza. Então nós temos que nos analisar. Analise, pois, você mesmo. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos olhos. E venha nos dar sabedoria e autoridade para nós ser aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Já delegou para que nós venhamos ser. E que nós venhamos fazer o melhor para Ele. Amém? Espero que você tenha entendido a mensagem. E que nós vamos abrir nossos olhos, né? E o Espírito de Deus venha colocar um amor, ágape, em mim e em você. E que nós vamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Não só quando nós queremos, ou da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer. Fiquem na paz. Se eu falei algo que não te agradou, fale com Deus, porque Deus vai falar contigo. Amém? O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Eu quero agradecer, Pai. Nesta noite de hoje eu quero agradecer ao Senhor. E Deus, que o Senhor vá de contra a cada irmão, a cada irmã, Pai. E que nós viemos nos analisar nós mesmos, como diz a Tua palavra. E viemos saber se verdadeiramente estamos agradando ao Senhor e não ao homem, Pai. Porque se nós estivermos agradando ao Senhor, Pai, se a palavra for dura, se for uma palavra de correção, nós vamos glorificar o Teu nome. Mas se nós estivermos agradando o homem, Senhor, e não o Senhor, Pai, nós vamos ser cobrados por Ti. Então que nesta noite o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. E que nós devemos entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor. Te buscar em espírito e em verdade. E não, meu Deus, só para exaltação de nós mesmos. Aleluia, porque, meu Deus, como a Tua palavra diz, a salvação é individual.
Mas nós temos que ser testemunho dentro e fora da tua casa, para que nós não venhamos fazer os nossos irmãos pecar e se irar. Aleluia. E que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Meu Deus, visita a minha família e cada família, Senhor, que tem me acompanhado aqui, Senhor. Cada família que tem ouvido, meu Deus. Entre com libertação, com cura e com salvação. E eu quero colocar a minha sobrinha nesta hora nas tuas mãos. Minha família, visita, Senhor. E ser com elas, porque tu és médico por excelência, Senhor. Entra curando, salvando e libertando. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor nunca nos falte, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dá sabedoria e autoridade. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Fiquem na paz. E que Deus venha nos livrar, né, desse calorzão, em nome de Jesus.